Olá, hoje no programa Desafios vamos falar sobre terras indígenas. Estes santuários, se me permitem a expressão, onde vivem ou sobrevivem os descendentes dos povos indígenas do nosso Brasil, já passaram por momentos melhores, mas hoje estão sob forro cerrado das autoridades federais. Vamos tentar entender o que se passa conversando com a professora Marta Rosa Amoroso, do Departamento de Antropologia da USP e coordenadora do Centro de Estudos Ameríndios, CESTA, um dos núcleos de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo. O CESTA tem como objetivo produzir, aprofundar, sistematizar e divulgar conhecimentos sobre os povos indígenas das Américas. Professora Marta, vamos começar pelo começo. Qual o conceito por trás das terras indígenas? Então, essa é uma noção. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito esse convite para a gente conversar aqui, explicar um pouco esse termo que está voltando muito agora na mídia e talvez as pessoas não tenham muita noção exatamente de onde surgiu, e ele é basilar para uma discussão a respeito de ambientalismo e proteção das populações tradicionais. Então, é um termo jurídico que emerge na discussão da Constituinte, né, no final da década de 80. E a Constituição de 1988 consagra esse termo terras indígenas, que é exatamente a novidade que dá para essa, que é chamada a Constituição Cidadã, dá esse plus de ser uma Constituição que foi modelo para as outras constituições da América Latina e de outros continentes, né? Essa de configuração de um Estado moderno pluricultural. Vamos abordar a questão da proteção das culturas tradicionais. O que a senhora poderia falar sobre isso? Então, o termo, nós temos aqui no texto da lei já define essa particularidade mesmo da Constituição de 1988, é essa de definir terras indígenas como um espaço de expressão, de expressão e de extensão cultural, né? Então, as populações indígenas têm direito a participar diferencialmente do território nacional. Elas têm uma proteção e uma proteção que se volta para a diferença cultural, diferença linguística, diferença do modo de gestão da terra, diferença do modo de cuidar da saúde, né? Então, a Constituição protege essa participação no Estado, mas na sua característica de são povos tradicionais, com modos de existência muito distintos da sociedade nacional. Essa é a novidade que se constrói na Constituição de 1988, na Constituição Federal. E do ponto de vista ambiental? Então, como eu dizia, há uma forte ênfase, né? Então, toda a exploração da terra indígena pelas populações indígenas é liberada, a gestão da terra indígena é feita pelas populações indígenas, mas condicionada à ideia de uma preservação ambiental, né? Isso está citado no termo da lei, está citado a ideia de que tem que haver aí uma gestão da terra indígena de forma que as florestas, o cerrado, aonde as populações indígenas se constroem como diferencial cultural, ali aconteça também um trabalho de preservação ambiental. Por que a Constituição de 88 consagrou esses termos? Porque na Constituição de 88 não havia nada antes, historicamente eles não eram tão protegidos, não havia o conceito de terras indígenas? Não, o conceito de terras indígenas é desse momento da Constituição, né, dessa Constituição Federal que ainda é vigente. O que existia antes eram outras definições a proteção acontecia, o Estado republicano protegeu a terra indígena, antes dele o Império protegeu as terras indígenas e antes dele ainda a colônia sempre garantiu aos povos indígenas o direito à terra, porque os povos indígenas estão antes da construção de um Estado nacional, né? Então isso dá uma proteção, sempre, nenhum Estado brasileiro, nenhuma forma de governo de Estado brasileiro deixou de considerar o direito dos povos indígenas, né? A maneira que isso a gestão disso é que varia politicamente, né?
E até 88, no período da ditadura, a gente tinha uma gestão de terra indígena. Antes da FUNAI teve o Serviço de Proteção aos Índios e aos Trabalhadores Rurais, que é o SPI. E o SPI, que é o momento anterior à FUNAI, né? E fundado no iniciozinho da República. E o SPI já fazia um movimento muito ligado à figura do Marechal Rondon, né? Sim, sim. Popularmente associado à figura antes morrer a gente do que morrer um indígena. Agora, entretanto, essa proteção da República, no início da República, nas primeiras repúblicas, de fato, hoje a gente sabe que não foi suficiente para garantir os direitos dos povos indígenas, né? Recentemente, a gente veio a conhecer um relatório, o relatório Figueiredo, que trazia uma série de denúncias de desmandos mesmo na gestão das terras indígenas. Então, figuras do Estado que estavam no papel de aqueles que estavam cuidando das políticas indigenistas do Estado brasileiro, na verdade, se aproveitando do trabalho indígena, na verdade, deslocando populações indígenas de forma a fazer uma exploração comercial desses territórios. Então, quando a Constituinte discutiu o tema indígena, ela tinha muita informação desses desvios. Era uma política indigenista não satisfatória. E daí sim a gente vai para uma definição mais voltada para o que o movimento indígena estava naquele momento sinalizando como fundamental. Em primeiro lugar, terra. Segundo, educação diferenciada, saúde diferenciada, mas muita ênfase na demarcação das terras indígenas. A senhora me disse antes de começarmos a gravar que essa legislação brasileira é um exemplo para a América Latina. Como é que funciona isso? Sim, ela foi um exemplo para a América Latina. Essa figura de um Estado moderno que abre para a discussão da pluriculturalidade, né? E que acertou, inclusive, na gestão disso, né? Porque a ideia de você ter um procedimento de demarcação da terra indígena em que os antropólogos e todas as figuras do Estado que estão ligadas àquela região, àquele local, participam da demarcação da terra indígena, ou seja, você ouve, o antropólogo faz a tradução, né? Ele traduz num registro etnográfico de quem são aquelas pessoas, onde elas estão, como elas vivem, e esse documento é o que gera a demanda pela demarcação de uma terra indígena. Isso é muito, muito inédito e muito forte, porque criou-se um mecanismo de aproximação e de tradução do que são as demandas das populações indígenas. Isso a gente não tinha antes. Historicamente, quando se fala de questões indígenas, vêm alguns nomes históricos. Sim. O Marechal Rondon e os irmãos Vilas Boas. Eles tiveram realmente um papel preponderante para proteger as populações indígenas? Sim, claro, tiveram. A gente estava comentando exatamente isso. No primeiro movimento de defesa dos povos indígenas está muito associado ao SPI, o Serviço de Proteção aos Índios e Trabalhadores Rurais, e a figura do Marechal Rondon, que construiu a linha telegráfica passando por dentro das terras indígenas no Brasil Central e trazendo a notícia dos povos indígenas, né? Trazendo junto com profissionais do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Ele está trabalhando com muitos, já nesse momento, trabalhando com antropólogos e marca muito uma aproximação até da antropologia com relação a esses povos que estavam sendo etnografados e descritos pela primeira vez nesse encontro que é com essas linhas de comunicação que o Brasil estava construindo com o sertão, né? Entretanto, hoje a gente associa esse momento a um momento em que o indígena era entendido como uma população que deveria ser trabalhada para se transformar em trabalhador rural, né? Isso está sendo citado, inclusive, no próprio nome do órgão indigenista desse momento, né? Serviço de Proteção aos Índios e Trabalhadores Rurais. Tem uma ideia de localização de onde estão os índios, quem são os índios, e apontando para um destino único, que seria esse de uma aculturação, de transformar esses índios em
enfim, população rural participando do Estado brasileiro nessa condição de indiscriminada, né, sem a ideia de uma proteção, de um respeito à diferença cultural, que é esse o ponto, né, o respeito à diferença cultural, o Estado brasileiro sinalizando para isso, né, como isso um valor imenso, né? Essa ideia do santuário que você coloca aí é bem interessante porque nos incita a pensar que o Brasil encontra com santuários quando encontra essas terras indígenas, né? E o que fazer com essa descoberta dos índios, né? Em pleno século XX. O Brasil tendeu, já no Império e continuou na República, tendeu a apontar para um caminho único que era o da aculturação. Né? A aculturação, essa ideia de trazer o índio para a convivência do Estado Nacional, né? Desconfigurado como um coletivo diferenciado, com outros modos de pensar, outras filosofias, outros modos de existência. A Constituinte é que mudou essa tendência. Sim. Eu acho que o que mudou essa tendência foi o movimento indígena, né, que foi a grande inspiração. A Constituinte expressou esse... Sim, perfeito. Os constituintes estavam muito conectados com o movimento indígena que já se organizava no final dos anos 70, você já tem uma expressão de um movimento nacional, né? A própria figura do Ayrton Krenak, né, que aparece na Assembleia, pintando o rosto e defendendo uma postura de um representante de um povo indígena que estou aqui escrevendo esse capítulo da Constituinte junto com os parceiros, né? Acho que essa figura é muito forte. Eles estiveram presentes o tempo todo na participação. Voltando um pouco atrás nos Irmãos Vilas Boas, que eles foram personagens razoavelmente midiáticos nos anos 50, 60, né? Eles apareceram nas reportagens do Cruzeiro. É que eu sou antigo, então mas eu me lembro dessas coisas, né? E, enfim, eles eram sempre referência nas matérias que a mídia fazia. O trabalho deles foi importante para encaminhar a questão para frente? Então, eles criaram o Parque Indígena do Xingu, que foi importantíssimo no momento em que se criou uma ideia de que se encontrava ali uma configuração, porque o Brasil, nós temos que pensar que a gente tem cenários multidiversos com relação aos povos indígenas. Você tem o noroeste da Amazônia, o noroeste o Alto Rio Negro, e o Rio Negro todo, ele é um determinado cenário de configuração de redes de relação interétnica de povos indígenas, da mesma maneira que Guianas é isso, e o Parque Indígena do Xingu seria também isso, são 16 etnias convivendo, falantes das mais diversas línguas, e que criaram uma rede multicomunitária, né, de relações mesmo, de troca, de guerra, de feitiçaria, de encontros. Então, o Vilas Boas são esse primeiro contato. Vila Lobos é mais ou menos da mesma época. Então. Mas no caso do Parque Indígena do Xingu, os irmãos vão trazer para nós essa notícia e são realmente, como você falou, muito midiáticos. Eles trazem os índios do Xingu, esses índios emplumados, maravilhosos do Guarupi e com uma expressão estética muito forte, né? Porque são populações que têm rituais, são cerimônias de enterramento das grandes lideranças, que são Guarupi foi retratado pelo Antônio Calado, o grande romance do Antônio, romance histórico, né? Então isso vem para aproximar novamente um Brasil que está se esquecendo dos povos indígenas, trazendo tudo isso, e o Brasil se encantou com todo esse trabalho. Com relação ao Rondon a gente tem alguns comentários a fazer, o Parque Indígena fez alguma coisa que também era uma ideia de reserva, que não é exatamente isso que nem o Parque Indígena hoje o Parque Indígena, o movimento indígena no Xingu se declara terra indígena do Xingu, né? A ideia de uma terra indígena e não de um parque. A figura do parque tem uma inspiração meio norte-americana, de reserva,
né, de reserva fechada. E o parque não é isso, né? A terra indígena do Xingu, ela é uma rede multicomunitária e que as cidades, na verdade, estão conectadas a essa rede multicomunitária. A senhora fez questão de não falar em reservas indígenas, mas em terras indígenas. Qual é a diferenciação? Então, eu acho que reservas é um termo completamente defasado com tudo isso que a Constituição construiu, né? A reserva é você isolar os indígenas num determinado território em que ele não tem comunicação, e isso não é a realidade das terras indígenas. As terras indígenas são populações contemporâneas e em interação com a cidade, com a universidade, com a ciência, com a indústria, com o comércio. São populações que estão interagindo, mantendo a particularidade cultural e política de coletivos que são diferentes do Estado Nacional. E como é que eles enfrentam esse desafio dessa interação e a preservação? É uma grande discussão da etnologia, né? Eu acho que tem se isso tudo se volta para uma ideia religiosa de uma construção do que é o coletivo, que é muito preservado, e que uma ideia de construção da pessoa que é muito, muito elaborada, a construção da pessoa, de como você cuida da criança desde o momento que ela nasce, como você cuida da criança na barriga da mãe, como é que você cuida da questão do parto, da gestação até a morte. Você tem uma gestão da pessoa que é muito particular a cada cultura. Então, o Brasil tem que se acostumar com essa ideia de multiplicidade. Você nunca vai dar conta de entender todos os povos indígenas, né, do Brasil. Isso é uma riqueza imensa. Estamos aprendendo com isso. A pesquisa sobre tudo isso é muito recente. Pesquisas modernas, no padrão moderno, na língua, tempo morando com eles para conhecer todo esse desdobramento, essa complexidade ontológica, filosófica, começou nos anos 70. É recente, né? A gente tem trabalhos nos anos 40, etc., mas começou efetivamente muito recentemente, no Brasil. Sim, sim. E me diga uma coisa. Agora, hoje a gente é um grande centro de excelência de etnologia. A gente está, na verdade, estamos no topo da reflexão sobre a questão indígena no mundo, né? A gente tem grandes centros de excelência e o Brasil está pautando, né? A etnologia indígena do Brasil é muito reconhecida. Da Constituição para cá, antes, claro, havia os conflitos, mas da Constituição para cá, com todos esses direitos garantidos e reconhecidos, o número de conflitos tem crescido e há grande interesse econômico nessas terras indígenas, expressados até pelo atual governo, que fala que lá tem ouro, tem metais, etc., precisam ser explorados e as terras indígenas, elas paralisam o desenvolvimento do Brasil, etc., etc., etc. Como enfrentar esse discurso? Então, acompanhando, como eu te disse, hoje a gente está acompanhando essa narrativa de luta e de resistência do movimento indígena, né? Então, para o movimento indígena, esse ato é um ato genocídio. Essa narrativa do Estado brasileiro, do governo brasileiro atual, é muito perigosa, né? Porque eles estão, nesse momento, reivindicando que as terras que não foram demarcadas sejam demarcadas. A gente tem uma imensa população indígena que ainda não foi contemplado na sua demanda de tentativa de demarcação da terra indígena. O processo é longo, né? Ele passa por diversas etapas. Alguns povos indígenas estão na etapa 1, outros muitos já. A Amazônia foi bem protegida. Parece que há 400 demarcadas e há mais 300 em processo. Essas que estão em processo, que é uma população grande, que não tem ainda a terra indígena demarcada, e vamos lembrar que isso é um direito garantido, né? A Constituição garante a Constituição pregava que a gente, depois de 5 anos, depois de 1988, deveria já ter resolvido essa questão. Toda a demarcação de terra indígena já deveria ter acontecido. Esses processos já deviam ter sido concluídos 5 anos depois de 1988. Isso não aconteceu e isso gera
isso que você aponta, né, na sua questão, conflitos onde não houve demarcação de terra indígena, né? Quer dizer que essas populações estão ainda enfrentando assédio de fazendeiros, de garimpeiros, etc, etc. A gente tinha, até muito pouco tempo, uma FUNAI mais ou menos atuante, o INCRA mais ou menos atuante, que se somavam para a proteção exatamente essa proteção básica mesmo dessas populações que ficam no local sob assédio o tempo todo. Uma narrativa, uma fala do governo federal liberando esse tipo de assédio de garimpeiros e de fazendeiros é perigosíssimo para as populações. Terrivelmente perigoso, terrivelmente. Eles se dizem assustados, né? A gente ouviu agora recentemente os Wayampi dizendo que eles estavam se sentindo muito assustados, porque eles ouvem o garimpo chegando, é uma coisa assim. Sim. Né? Nos Yanomami, nos Wayampi, você tem essa figura do temor, porque o garimpo, quando foi aberto alguma brechinha para que o garimpo entrasse nos Yanomami, por exemplo, isso causa epidemias terríveis, né? Então, ainda são gerações que lembram dessa perda, a perda dos parentes. Os Yanomami lembram disso, né? Eu lembro dessas epidemias, né? A gente acompanha desde os anos 80 todo esse processo. Esse processo é muito perigoso, esse processo fragiliza muito tudo isso que foi construído e fragiliza fisicamente essa população. Então, eles estão usando o conceito de genocídio, que eu acho muito apropriado. Recentemente houve o caso Raposa Serra do Sol, onde havia já plantações estabelecidas de arroz, mas eram coisas ilegais, houve uma decisão a favor dos índios, e, se não me engano, posso estar enganado, e esse tipo de atrito é o que tende a crescer mais com essa sinalização meio liberal em relação à legislação? Então, ali é esse cenário de tensão que a gente estava falando, e hoje a gente tem uma representante importante, que é a Joênia Wapichana, que está falando na esfera pública, está participando do sistema partidário, político, da política partidária, né? Ela é uma figura pública com uma presença muito importante. E o que a gente acompanha ali naquele cenário é que, na verdade, são meia dúzia de fazendeiros expressando essa pressão de manter terras que eles haviam plantado e que eram terras que foram demarcadas porque havia justificativa de presença indígena anterior à ação de apropriação dessas terras, né? Então, é um caso de conflito e que atualíssimo, que continua uma região de conflito, em que alguns atores políticos são muito importantes, os do movimento indígena, as organizações não governamentais que atuam ali naquela região, a igreja que atua ali naquela região de uma forma muito de organizar a demanda dos povos indígenas e representar isso que essa demanda por terras que sempre foram deles e que foram, na verdade, invadidas, né? Terras que, com a demarcação, esses fazendeiros foram tirados da terra indígena. E com esse modelo de demarcação de terras indígenas, você consegue identificar quem são essas pessoas, né? Então, são alguns poucos fazendeiros que tinham extensão de terra ali e que fazem um barulho ensurdecedor de tentativa de voltar. Porque ali tem uma expectativa de exploração mineral, tem uma série de expectativas de ocupação daquelas terras indígenas, extraindo toda essa caracterização de que são terras já que o Estado brasileiro definiu como sendo terras indígenas. Ou seja, ali se passou por todo o processo de demarcação regulamentar, né? Todo o procedimento de identificação e de escrita do relatório, de prova, né, de ocupação territorial, aquilo tudo já foi feito e o Estado brasileiro já regularizou essas terras. Mas parece que a Constituição
prevê algum tipo de exploração econômica, mineral, etc., desde que sob o controle dos indígenas? Como é que é isso? Então, aí a questão... Isso aí não é uma porta aberta? Essa questão volta para o protagonismo do movimento indígena, né? O movimento, desde o momento em que ele consegue essa luta pela terra indígena, a gente percebe que a questão número 2 é a gestão do território, né? E a gestão do território esses procedimentos que são de respeito à opinião dos povos indígenas, que são protocolos internacionais que o Brasil assinou, né? Respeitar os povos tradicionais, os povos indígenas. Isso tudo começa a se configurar como planos de gestão da terra indígena, que levam em consideração isso que eu falei anteriormente, a diversidade. A diversidade cultural, diversidade de biomas, né? Cada bioma vai exigir uma determinada forma de gestão. E isso, voltando para a sua questão, abre-se para um potencial muito grande de exploração dessas terras que já acontece. Acontece. Então, Raposa, né? Serra do Sol. E você tem populações indígenas que trabalham com gado, por exemplo. Há muito tempo. Né? A região da Sônia Guajajara, né? Dos Guajajara, você tem processos ali de exploração das terras indígenas para venda do mercado. A região que eu trabalho, os Mura, eles trabalham com peixe, com pescado e podem, eventualmente, fazer isso uma forma de conexão comercial deles com a cidade. Essa gestão, esse plano de exploração da terra indígena, a Constituição permite. Então, essas tentativas de reforma da Constituição que a gente ouve, vez por outra, agora, a partir da campanha e agora com o novo governo, na verdade, me parece um tanto vazia essa preocupação em explorar a terra indígena e fazer dela alguma coisa produtiva. Ela é altamente produtiva para os povos indígenas, altamente produtiva, com o plus de que a produtividade dos povos indígenas não afeta o meio ambiente. Esse é um ponto super sensível para o cenário internacional, como a gente está acompanhando. As terras indígenas são fundamentais para a preservação da Amazônia, por exemplo. Ou do Cerrado. Outras áreas. Ou das áreas de respiro aqui do grande negócio, do agrobusiness. Você tem áreas de respiro que são preservadas pelos Caingangue, pelos Guarani, onde tem aquela floresta, né? Aquela floresta intacta, com pinheirais, com araucárias intactas. Então, esse tipo de ativo é que deveria ser levado em consideração. Não é um passivo, é um ativo. Né? Isso é uma informação importante. Né? A gente deveria estar pensando nesses povos indígenas, em suas terras indígenas, enquanto isso que você chama de santuário para o mundo. Exatamente essa ideia de uma preservação ambiental. E que nos traz, muito enfaticamente, essa força de resistência das culturas indígenas, né? Que continuam ativas, são contemporâneos na universidade, trocando conhecimento com a gente. Isso é muito interessante, né? A USP está vivendo recentemente isso. Nossos alunos, estudando etnologia indígena, né? Estão aqui trocando formas de conhecimento, trocando teorias de conhecimento. Isso é muito interessante. A senhora disse que há um grande número de índios urbanizados. Muito grande número de índios urbanizados. O próximo censo vai trazer isso muito fortemente. E o que a gente acompanhou com relação aos índios do Nordeste, por exemplo, a gente teve um seminário recente, no Sexta, em que aparecia exatamente essa informação. Os índios do Nordeste que estão na Bahia, por exemplo, que estão se organizando e reivindicando a demarcação de terras indígenas, eles passaram por momentos de diáspora, de morar em São Paulo e retornam. Sim. Os de Recife também vêm para São Paulo no momento de construção da cidade de São Paulo, nos 50, nos 60, e retornam indígenas, retornam Pancararu, retornam Pataxó. Não houve essa ideia de desconfiguração do que é fundamental, que é essa informação, essa base cultural, né, que tem a ver com nunca deixaram de
se relacionar com os parentes das aldeias. Eles estão aqui, mas a conexão com as aldeias nunca se perdeu. Eles pegam, digamos, o que é bom da civilização ocidental e ajudam o viver das suas Exatamente. tribos. Para alimentar essa entrada no mundo contemporâneo do ponto de vista de coletivos indígenas. É isso que a gente está assistindo. O Nordeste é muito enfaticamente essa informação que a gente tem. A senhora falou que há desejos de que a USP e outras universidades aumentem as oportunidades para os indígenas estudarem ou ampliarem o escopo do que eles já estudam aqui, é isso? Sim. Eu recentemente estive com o reitor e a gente teve um momento muito rico de encontro, né? O reitor nos recebeu generosamente, ficamos horas conversando com o movimento indígena representado pelos Guarani aqui, movimento indígena são as aldeias Guarani que estão reivindicando, na verdade, em nome dos indígenas da cidade de São Paulo, né? Que são muitas etnias. Eles estão reivindicando que que a USP apresente alguma coisa que ela ofereceu como um serviço que foi importante para essas lideranças, todos eles participaram disso, que é o curso de licenciatura indígena. Então, essas lideranças que hoje reivindicam que a USP abra novamente a licenciatura indígena, são hoje figuras importantes que estão trabalhando em sala de aula, nas aldeias, mas também estão fazendo essa aproximação. Na Unicamp vão dar curso, vêm aqui para a USP e organizam, participam dos nossos seminários no Sexta. A gente tem uma rubrica de eventos que chamam os Diálogos Ameríndios, né? Em que há uma comunicação, como nunca houve até agora, né? A gente tem essa possibilidade de ouvir e trocar sobre teorias de conhecimento, sobre modos de gestão, sobre a relação natureza e cultura, que é muito particular dos povos indígenas, né? Tudo isso vem muito forte. Essa possibilidade da USP, enfim, eu estou imaginando que isso já acontece no âmbito do Centro de Estudos Ameríndios, mas a USP toda poderia estar aberta para essa troca. E é essa a demanda do movimento indígena. Então, o movimento indígena aponta para a necessidade de, inicialmente, se recriar a licenciatura indígena, que é alguma coisa mais ou menos simples de acontecer. Segundo o reitor, ele sinalizou com a possibilidade da USP fazer isso, e o movimento está na expectativa de que isso aconteça, porque as outras universidades estaduais estão todas com esse movimento, né? Então, elas estão todas formando professores para atuarem nas aldeias, né? Então, a USP está, num certo sentido, um pouco defasada com o que é a resposta das universidades a uma demanda do movimento indígena. Isso é muito interessante, porque o reitor abriu um horário enorme, porque a gente ficou horas conversando com ele, foi muito proveitosa a troca ali, e houve essa possibilidade de aproximação, mas a USP poderia, de fato, eu acho que sem muita dificuldade, implantar esse tipo de curso novamente, né? Porque são possibilidades da gente estar em contato com esses. Perfeito. Com esses coletivos, né? Qual é a sua observação sobre o trabalho das ONGs nessa área? As ONGs foram fundamentais nesse momento de implantação do que a legislação garantia, mas que a implantação era dificílima, né? Os recursos da FUNAI foram sempre muito reduzidos, né? Mas a FUNAI... E que vão ser mais ainda agora, pelo jeito. Atualmente eles estão reduzidíssimos, ela está praticamente desativada do ponto de vista de recursos e de quadro de funcionários. Continua resistindo, né? Ali temos funcionários muito importantes que estão resistindo e que estão trabalhando e que atuam e que são fundamentais para a garantia da segurança dos povos indígenas. Nós estamos falando em genocídio, é isso. Então, eles estão ali, é segurança das populações indígenas. E as ONGs, elas atuaram muito. As ONGs cuidaram muito da escola, essa ideia da escolarização, porque se a gente vai na Constituição, os 2 artigos, eles dizem o direito a uma educação diferenciada. Isso tem que ser traduzido em práticas de ensino. Então, houve todo o investimento das ONGs para construir como isso deveria ser traduzido em termos de
como eu administro o tempo na escola, como eu administro a questão geracional, como eu administro o conhecimento dos antigos, das novas gerações. Isso tudo foi toda uma elaboração, uma pedagogia. Uma pedagogia tem a ver com a gente, mas se voltar para uma teoria do conhecimento indígena para fazer com que a escola estivesse, de fato, respondendo a essa demanda de que a escola deveria ser diferenciada. Teve que ser construído. Quem fez isso? FUNAI, sim, mas as ONGs atuaram efetivamente nessa construção, né? Depois, saúde indígena, né? Teve todo um trabalho de tradução do que é o conhecimento indígena a respeito do corpo e da pessoa, para que você informasse os médicos, os enfermeiros, né? Então isso também eu acho que teve uma atuação muito importante das ONGs, muito, né? A gente forma, muitos dos nossos alunos da Universidade de São Paulo, das universidades paulistas, atuam nessas ONGs, né? Então tem muita proximidade, são todos alunos formados por etnologia indígena, que têm como campo de trabalho esses ambientes, que são ambientes que são de uma dedicação incrível, né? São pessoas que se mudam para a área indígena e ficam atuando junto aos povos indígenas, a maioria delas. E as igrejas, no seu trabalho de apoio às comunidades indígenas, elas respeitam culturalmente os indígenas ou tentam fazer alguma imposição religiosa? Esse tema é um tema delicado, também muito plural, né? São muitas as igrejas, são muitas as tendências e são muitas as formas de abordar a questão indígena. Se a gente quiser falar desse cenário em que os evangélicos estão agora no poder e estão administrando a questão indígena, por exemplo, a ministra Damares, né, que é uma pessoa que atuava nas áreas indígenas como uma missionária. Então, esse tipo de ação é uma ação que pensa a população indígena como populações que deveriam se estar sendo incorporadas a uma leitura de mundo que é uma leitura religiosa. Como em 1500, né? Exatamente. Sem nenhuma crítica. A Igreja Católica passa por processos de autocrítica intensivos, né? A teologia da libertação, ela revê tudo isso, né? Essas igrejas evangélicas brasileiras não são exatamente isso que a gente acompanha. Então, tem uma ação muito, muito violenta de negar expressões culturais, né? Então, e de traduzir isso em termos de aberração. Então, eles ficam buscando elementos culturais, traços e elementos da cultura, para destacar como seriam espaços de atuação do missionário para exatamente retirar xamanismo, por exemplo. Há uma grande campanha contra o xamanismo, grande campanha. Os xamãs Guarani reclamam, né, do que eles andam passando numa terra indígena em que você tem as igrejas atuando e as igrejas incitando essa impossibilidade do xamã atuar. Então, isso é de um grau de violência imenso, né? Professora Marta, muito obrigado pela aula que a senhora nos deu, tá certo? Pela oportunidade Eu acho que essa visão de quem vive observando, estudando, participando da vida das comunidades indígenas é muito importante no momento atual que o Brasil está vivendo. Vamos conversar mais para frente, daqui a um ano, ver como as coisas caminharam, para ver se temos boas notícias ou más notícias. Eu espero que tenhamos boas notícias. Combinado. Estaremos aqui.